Olá, meu nome é Fábio Rara e eu vou falar hoje sobre uma diminuição de custos de implantação e gerenciamento do Windows Server 2008 R2 utilizando o System Center. Então, a grande preocupação hoje que vem na cabeça das pessoas quando se fala de Windows Server 2008 R2 é justamente como é que as pessoas vão poder reduzir seus custos, vão poder melhorar a segurança e disponibilidade e também aumentar a agilidade e o gerenciamento. Nesse caso, o próprio 2008 R2 já possui esses recursos nativos. Como redução de custos e melhora na consolidação, você já possui o próprio Hyper-V. O Hyper-V é o virtualizador da Microsoft, que já vem embutido dentro do Windows Server 2008 R2. Ele ajuda justamente nesse processo de consolidação. Através de uma única máquina física, você pode ter várias máquinas virtuais. O grande ponto, eu reduzo muito o meu custo de energia, porque eu tenho menos máquinas disponíveis no meu ambiente consumindo energia. Já é um grande custo inicial. Além disso, você tem uma parte muito interessante no que se refere à segurança e disponibilidade. Um grande problema das empresas é justamente como é que elas vão fornecer acesso remoto dos seus usuários ao ambiente corporativo, quando esses usuários estão em clientes, na casa e assim por diante. Nesse caso, nós temos a tecnologia de Direct Access, que permite com que o usuário, sem que ele tenha que reaprender uma nova tecnologia, possa acessar os mesmos servidores na empresa sem a necessidade de fazer algum outro mecanismo, utilizar uma VPN específica ou usar qualquer outro comando especial. Isso tudo de forma transparente. Além disso, um outro recurso muito interessante aliado à parte de virtualização, que é o Live Migration, e ele permite com que eu consiga mover máquinas virtuais entre servidores sem com que eu tenha indisponibilidade tanto da máquina virtual quanto ao acesso a elas. Isso é muito importante porque melhora na percepção do usuário. Além disso, existe um recurso muito interessante. Quando se instala um servidor, as pessoas muitas vezes não estão confiantes e não sabem se foram feitas as melhores práticas. Nesse caso, o Best Practice Analyzer, ou o analisador de práticas recomendadas, ele analisa toda a instalação do seu servidor e verifica se foi feito com a instalação corretamente, se os patches foram aplicados de forma exata, se está configurado determinados serviços e assim por diante. Além do que, você tem o melhoramento no PowerShell 2.0, que facilita muito mais uma série de tarefas que você já fazia por interface gráfica, e você pode fazer elas todas por linhas de comando. Então esse processo de implementação e gerenciação de uma nova plataforma, que no caso é o Windows Server 2008 R2, toda ela é feita através de produtos da linha System Center. Então quando a gente fala de System Center, nós estamos falando de ferramentas de gerenciamento de ambientes, sejam eles Microsoft e também de terceiros é possível. Ok? Então basicamente nós temos uma fase quando a gente fala de gerenciamento. Gerenciamento em si existe um processo que é a parte de implementar o gerenciamento e implantação de novos produtos, isso é o que ele também tem que oferecer. Outro, saber utilizar o máximo dos recursos disponíveis no seu data center. Então você deve ter vários servidores, várias aplicações disponíveis. E você precisa ter uma ideia de como é que está sendo utilizadas essas máquinas, se elas foram bem implementadas ou não, se você está tendo uma baixa utilização em determinados recursos. E claro, tudo isso com um objetivo, reduzir custos. Tá? Então todas as ideias de gerenciamento não é para que você tenha mais custos, pelo contrário, a ideia é que você tenha todas as informações para que você saiba onde você pode reduzir seus custos. Como é que funciona o processo de gerenciamento e otimização dos servidores? Nós temos algumas fases. A primeira fase refere-se ao processo de automatização. Você tem que automatizar o máximo possível a utilização desse servidor, seja eles com atualizações, com implementação de novos recursos e também com gerenciamento. Então, o quanto mais você puder automatizar essas tarefas, com certeza você vai conseguir otimizar muito mais o gerenciamento dessa máquina. Além disso, no próprio processo de otimização, é saber utilizar melhor o seu ambiente. Então, muitas empresas hoje implementam muitos servidores físicos, né, e tem um grande problema com o consumo de energia e gerenciamento. E elas também se esquecem que quando você tem um servidor, a aquisição de servidor não é somente o hardware, mas também um contrato de manutenção dessa máquina, é mais uma máquina física que você tem que está consumindo energia, consumindo espaço no seu data center, consumindo a parte de refrigeração, e com a virtualização você consegue otimizar muito esse processo, unificando vários servidores físicos, né, transformando através de virtualização. E claro, também não é interessante você ter um ambiente totalmente modular, escalável, sem que ele também seja simples. Tá? Então é um fator muito importante. Quando se implementa um processo de Windows Server e gerenciamento, é importante que você tenha simplicidade. Então você não pode estar criando ferramentas que sejam extremamente complexas para poder gerenciar esse ambiente, porque isso vai acabar, na verdade, sendo um atraso se você implementar tecnologias muito complexas. Então o grande objetivo é
Se você for ter um gerenciamento integrado, que esse gerenciamento seja simples, fácil de utilizar e consiga atender ponta a ponta, não somente o sistema operacional e as aplicações, mas que ele vá muito mais além, consiga gerenciar também o ambiente físico, né? Para que você tenha numa única visão todo o processo, onde está rodando as máquinas virtuais, em quais servidores de virtualização, em quais hardwares físicos e assim por diante. Então isso tudo oferece uma série de oportunidades novas no que se refere à economia de custos para a parte de automatização e gerenciamento de servidores. Um detalhe foi observado é que quando você tem um processo manual de gerenciamento, utilizando administradores de rede, processos manuais de atualização do servidor, processos manuais de backup e restore e assim por diante, isso gera um custo muito alto por servidor ao ano. Então, se o objetivo hoje em dia é você reduzir os custos, você tem que eliminar esses processos. São processos que são demorados. Então imagina que hoje em dia uma implantação de um servidor em alguns data centers chega a levar em torno de 30 dias. Mas não é porque uma instalação leva 30 dias, é que todo o processo de instalação da máquina, colocar a máquina no rack, pedir para uma equipe instalar o sistema operacional, outra equipe para instalar a parte de segurança, assim por diante, leva muito tempo. Hoje, em data centers que são totalmente otimizados, usando as novas tecnologias, eles conseguem reduzir muito esse tempo, que antes levava 30 a 45 dias, para em torno de 3 dias. Isso dá o que? Agilidade nos negócios. Imagina que você tem uma aplicação crítica e você tem seus servidores armazenados no data center. E toda vez que você precisar de um novo servidor por alguma emergência, você vai ter que esperar 45 dias ou até mesmo 30 dias, na melhor das hipóteses. Então não dá. Isso gera, além não somente uma economia, mas também, claro, você torna a sua TI mais dinâmica, né? Então você passa a ter processos mais automatizados que facilitam muito. Então, um grande detalhe importante também é, além do gerenciamento, a automatização e a prática dessa automatização, que pode chegar em torno de 30% de melhoria. Então, um grande objetivo é como é que você vai automatizar esse ciclo de vida do seu servidor, tá? Com bons conhecimentos, boas práticas. Você tem uma série de tarefas quando você está falando de gerenciamento de servidor, do ciclo de vida dele. Você tem um período do ciclo dele que é a parte de implantação. Tem um período também que é a parte de atualizações de patches, que é algo extremamente constante. Atualizar o patches e a atualização do próprio sistema operacional em si é algo que é cíclico. Toda hora você vai estar fazendo isso aqui. Então você também tem que automatizar esse período. Você não pode ficar, toda vez que tiver uma atualização ou um novo gerenciamento, você tem que depender de um processo extremamente manual para que você possa fazer isso. Senão você vai perder agilidade, né? Além disso, você também tem que monitorar essa máquina. Monitoração é algo extremamente constante. E você vai fazer sempre quando você tiver um servidor. Então você tem que estar sempre atento e tem que ter ferramentas que sejam capazes de te digam que quando você tiver determinadas sobrecargas, você possa tomar ação o mais rápido possível. E não uma ação manual, né? Então hoje em dia é possível que você possa automatizar uma série de tarefas. A linha do System Center já te consegue oferecer uma série de mecanismos hoje que consegue automatizar a grande parte desses processos, tá? E um detalhe, seguindo sempre boas práticas. Isso é o mais importante de tudo, tá? E hoje nós temos uma série de parceiros, grandes fabricantes, que já estão trabalhando em conjunto com a Microsoft e com outros fabricantes para que você possa automatizar uma série de tarefas em um data center. Então, um fator muito importante, quando nós estamos implementando toda essa parte de servidor, gerenciamento, você também não pode esquecer a parte de suporte a conformidades no data center, tá? Lembre-se, suas aplicações, seus servidores não trabalham sozinhos. Você tem uma série de outros componentes que estão em volta dele e que interferem também. E muitos deles referem-se à parte de conformidades, tá? Normalmente você não pode, muitas empresas, você não pode simplesmente implementar um servidor sem seguir algumas diretivas, como parte de regulamentação, práticas recomendadas, assim por diante. Então, é importante que você siga algumas métricas que são fornecidas, tá? No caso da Microsoft, nós já oferecemos todas as partes de melhores práticas e também ferramentas que auxiliam esse processo. Então imagine uma grande preocupação de uma empresa que toda vez que ela tem que instalar um servidor, ela tem que fazer esse processo de instalação manual, depois ela tem que seguir uma série de manuais e configurações que tem que ser feitas naquela máquina para que ela possa ser liberada para a produção. Imagine que hoje você já tem isso aqui como automatizar esse processo. E vejam, eu acredito que muitos de vocês já instalaram servidores e já devem ter calculado o tempo que você leva quando você faz um processo manual. Normalmente não é em um dia que você termina tudo isso. Você vai levar muito mais tempo. Então hoje já tem muitas ferramentas que já fazem essa implementação de novas diretivas, de regulamentação dessa máquina. Tá? Isso é muito importante.
Não somente a parte de configuração do servidor, claro, mas também tem a parte de auditoria de segurança e gerenciamento de conformidade. Isso tudo para que você possa ter auditoria no seu ambiente, você possa ter remediação, né? Em caso de problemas você possa remediar no menor tempo possível, e também muito importante, relatórios, você saiba como está sendo usado o seu servidor, se está tendo problemas históricos e assim por diante. Nesse caso, uma das grandes soluções para que você possa fazer a consolidação e reduzir custos é através de virtualização. A virtualização hoje da Microsoft é feita através do Hyper-V para virtualização de servidores, e ele já está dentro do produto. Então esse é um fator muito interessante, você não precisa adquirir mais uma ferramenta de virtualização, ele já está embutido. Tá? E um fator muito legal é que a virtualização, mais uma vez, você acaba transformando todo o seu data center em um pool de recursos. A ideia é que você não tem que mais se preocupar tanto com a parte física, mas você tem um pool de recursos. Eu tenho simplesmente quantas máquinas virtuais eu precisar criar, eu tenho um ambiente que é totalmente dinâmico, se eu precisar mover uma máquina de um lugar para outro por questões de performance, eu posso fazer isso aqui. Isso te dá muito mais agilidade e permite que você possa responder muito mais rápido a qualquer necessidade de negócio da sua empresa. Como é que você vai fazer toda essa simplificação? É claro que quando você tem um data center totalmente virtualizado, integrado e assim por diante, você vai precisar de ferramentas para isso, para que você possa ter esse gerenciamento simplificado e integrado. Quem fornece isso aqui acaba sendo o System Center. Então ele já implementa uma série de ferramentas que vão fornecer desde a parte de proteção e recuperação de dados, quanto a parte de gerenciamento de configuração, tanto da máquina física quanto da máquina virtual, a parte de conformidade de servidores e também o monitoramento completo. Então você tem uma série de soluções que já estão todas prontas para você poder gerenciar tanto o ambiente físico e virtual da sua empresa. Em resumo, o System Center pode te ajudar muito no processo de implantação do Windows Server na sua empresa e também, claro, reduzir custos. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, na automatização, você pode automatizar toda a parte de implantação de servidores, de atualizações de segurança, de patches, de software. Você pode automatizar todo esse processo. Do lado de otimização, você consegue otimizar totalmente sua infra, transformando ela em um ambiente virtualizado. Isso é muito bom porque você aproveita melhor os recursos da máquina. Muitas empresas acabam analisando e verificam que, na verdade, o que está consumindo muito mais a máquina não é tanto a parte de processador, mas sim a parte de memória e alguns recursos de disco. Então você consegue, com a virtualização, utilizar melhor esses ambientes e conseguir agregar muito mais aplicações e servidores que antes estavam em ambientes físicos em ambientes virtuais num único servidor. Tá? Além disso, tem a parte de simplificação, que é, através de uma única ferramenta, você consegue gerenciar toda essa infraestrutura de um único ponto de vista. E um detalhe, são ferramentas que você já conhece, são ferramentas Microsoft e não exigem tanto um retrabalho de aprendizado para poder fazer esse gerenciamento. Quais são as próximas etapas? Uma vez que você já entendeu que você pode automatizar e facilitar muito o gerenciamento com o System Center, a etapa 1 é o que nós pedimos. Primeiro, entenda o que você tem na sua base de gerenciamento, quanto é que está sendo o seu custo atual e o que você pode automatizar e melhorar no processo de gerenciamento. Depois que você entendeu tudo isso, saiba um pouco mais sobre a solução de gerenciamento da Microsoft para data centers através do System Center. O System Center tem vários produtos, todos eles direcionados para a parte de gerenciamento do seu ambiente. Você também pode fazer o seguinte também, isso é um detalhe muito importante numa etapa 3, que são usar os aceleradores de solução. Os aceleradores de solução são documentações e ferramentas prontas da Microsoft e são disponibilizadas de forma gratuita que permitem que você faça todo o planejamento e otimização do seu projeto. Então já praticamente ele auxilia muito numa implantação, por exemplo, de Windows Server 2008, de uma virtualização, de uma parte de segurança e assim por diante. E caso você não saiba implementar essa solução, você pode contar com qualquer hoje parceiro Microsoft credenciado que ele pode ajudar na otimização do seu data center. Maiores recursos você vai encontrar no microsoft.com/brasil/System Center. Você também vai encontrar também um site bem interessante que é o spotlightoncoast.com e também no próprio site do TechNet brasileiro na área de Solution Accelerators, onde você pode baixar várias dessas ferramentas e documentações gratuitas.